Muitas pessoas me perguntam como que faz para fazer um deploy de um script Python, uma aplicação em Python que a gente desenvolve no nosso ambiente, na nuvem, em algum servidor que rode aquilo, sem precisar que a minha máquina esteja é, ligada, né? E eu também precise apertar algum botão, executar algum comando ali para executar aquele script, tá? A resposta para isso, pessoal, é que depende muito do custo que você tem, né? A disposição do budget que você tem à disposição, de qual que é a latência que você precisa, de qual o grau de complexidade da sua aplicação, se é um web service, se é uma API, se é um cron, né? Que é uma aplicação que vai rodar de tempos em tempos, tá? Mas, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma forma gratuita de vocês schedularem uma aplicação Python de vocês, tá? No nosso caso, eu vou pegar aqui uma aplicação bem simples, tá? Que é para obter a cotação da Bolsa de Valores de um grupo de tickers, e eu quero que isso execute de tempos em tempos, tá? Então eu desenvolvi esse script na minha máquina local, e eu quero usar uma infraestrutura de cloud para fazer isso, tá? Para mim. Então, de tempos em tempos, esse meu script vai rodar. A gente vai utilizar aqui, pessoal, no vídeo de hoje, a plataforma da Modal, tá? É uma plataforma que vocês vão ver que o grande valor dela é a gente conseguir, na verdade, rodar aqui, criar uma infraestrutura cloud sem definir infraestrutura, né? Que esse é uma grande dificuldade, né? Sem definir container, e até mesmo quantidade de recursos, né? Quanto de CPU, quanto de RAM, quanto de GPU eu quero ter, né? Tudo isso, pessoal, é o que a gente chama de infraestrutura e que para qualquer servidor cloud, por exemplo, Azure, AWS, Google Cloud, todos esses provedores de nuvem, você precisa definir essa infraestrutura antes de começar a fazer o deploy das suas aplicações, tá? Então, aqui no Modal, vocês vão ver que é muito simples fazer esse deploy e automaticamente já define a arquitetura para vocês e cuidam de toda a parte de containerização da sua solução, tá? Então, você só precisa se preocupar de fato em programar a sua solução e eles cuidam do resto, tá? O legal, pessoal, da Modal é que eles disponibilizam um teste, se não me engano, $30 de crédito para você utilizar nos 30 primeiros dias, tá? Mas depois disso, e esse valor, tá, super ok para testes e para tudo que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? O ponto é que depois disso você começa a ter que pagar por isso, tá? Então, tudo vai depender da sua aplicação, como eu comentei, né? Se for uma aplicação que depende de GPU, por exemplo, eu quero treinar um modelo de IA, eu quero treinar o meu próprio LLM, eu quero fazer inferências no LLM, né? Tudo isso, pessoal, vai requerir provavelmente que vocês utilizem uma GPU. E essas GPUs têm custos aqui, eu vou até mudar por hora, né? Ó. Por exemplo, você quer usar uma NVIDIA B200, que é uma placa de vídeo bem robusta, você vai ter que pagar 6,25 por hora ali, tá? De consumo. Então é bastante coisa. Imagine que seu modelo fique treinando ali por 10, 12 horas, já vai ter um custo ali de mais de $60, né? Agora, se a sua infraestrutura ela é mais simples, por exemplo, você só utilize um core, né, um núcleo de processamento de CPU e não use muita memória, né? Vocês podem reparar aqui que você consegue manter uma infraestrutura, por exemplo, de 2 cores. Vamos fazer essa conta, né? Ó. Pegar aqui a minha calculadora. A gente pode fazer a conta aqui. E olha só, né? A gente pode pegar aqui para um core é 0,0473, multiplica por 2, a gente vai ter o preço para 2 cores por hora. Vou imaginar que a sua aplicação rode 8 horas por dia, né? Então, 8 horas vezes 30 dias, você vai pagar aqui $22 na sua solução, tá? Então, uma solução rodando 8 horas por dia é bastante coisa, tá? Se for um job como esse que a gente vai rodar, ele roda em milissegundos, né? Então, você vai ter um custo muito menor. Além disso, você tem que pagar pelo storage e também pela memória, né? Então, volumes aqui é storage, e por memória. Vamos supor que você não vai armazenar nada, você só vai executar ali uma aplicação, você vai consumir 1 GB de RAM, né? Vou colocar 2 GB de RAM aqui. Então, 2 GB de RAM, a gente já tem, vou arredondar para $23 o custo de processamento por mês, tá? Para 8 horas, 2 núcleos. E aqui, vamos colocar 8 GB de RAM, né? Vezes 0,008, 8 GB de RAM, vezes 8 horas por dia, vezes 30, né? A gente tem $15, arredondando para 16, mais 23, a gente vai ter $39 de custo por mês, né? Vezes 6, R$ 234 por mês para você ter uma máquina bem simples rodando 8 horas por dia, tá? Claro, né, pessoal? A grande vantagem do Modal, no final das contas, além de você conseguir definir a sua infraestrutura sem se preocupar com isso, né? Eles automaticamente provisionam para você, é que você paga pelo uso, tá? Então, se você rodar aplicações que rodam muito rápido, você vai consumir esses, sei lá, às vezes 1 minuto, 2 minutos que você consumiu ali de CPU e memória. Então, acaba sendo muito vantajoso para aplicações mais pequenas, por exemplo, que você não precisa ali de um servidor rodando 24/7, tá? Bom, chega de enrolação e vamos entender como que a gente pode usar o Modal aqui para fazer o deploy das nossas aplicações, tá bem? Então, eu vou abrir aqui o VS Code. E eu acho que um ponto importante, tá, pessoal? Vocês, para executar os códigos dessa aula, vocês criem uma conta aqui para vocês, né, com o e-mail de vocês. E aí, o ponto aqui, o primeiro passo, vocês vão vir aqui em Settings, na conta de vocês, não precisa cadastrar cartão de crédito nem nada, tá? E aí, vocês vão vir aqui em API Tokens, tá? Aqui em API Tokens, vocês vão clicar em New Token. Vocês botam um nome qualquer aqui, Create, e ele vai passar esse código aqui para vocês, tá? Então, vocês podem copiar esse código, tá? Esse é o setup inicial.
Então, aí você vem aqui no prompt de comando, né? Você abre o prompt de comando, tá? Vou dar um pouquinho aqui. E aí você vai dar primeiro, né? Você vai fazer a instalação da biblioteca modal, tá? Pip install modal. No meu caso já está instalado, tá? Então ele já até fala que o requisito já foi cumprido, né? O CLS aqui para limpar. E aí eu vou colar a minha modal, o meu token aqui que ele gerou para mim, tá? Então, quando eu der o enter aqui, ele vai criar e já vai configurar a minha máquina para poder se comunicar ali com os servidores da modal, beleza? Não vou fazer isso aqui porque eu já configurei, tá? E porque também vou excluir esse token aqui para que ninguém possa utilizá-lo, tá? É importante você não compartilhar esse token com ninguém. Bom, feito isso, pessoal, a gente vai aqui para o VS Code. Antes de começar a programar, eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui a arquitetura do nosso projeto, tá? Nosso projeto, pessoal, ele vai contar com aqui. Vou excluir essa pasta aqui só para não confundir vocês, mas eu vou ter um diretório que é o seguinte, né? Eu tenho um arquivo main.py, que é o meu arquivo principal ali, tá? E eu tenho uma pasta úteis. Dentro dessa pasta úteis, eu tenho um outro arquivo aqui Python, que é o úteis.py, tá? E dentro desse úteis.py, eu utilizo aqui o Yahoo Finance, tá? E criei essa função getStockInfo para ele plotar para mim qual que é o preço de abertura, a máxima e a mínima daquelas ações naquele dia, tá? Então, inclusive, se a gente abrir aqui o prompt de comando, né? E executar somente esse código, né? Eu vou dar aqui um Python, e aí eu vou executar o código dentro da pasta úteis, o código úteis.py, tá? Só para vocês verem o que ele faz, ó. Então, ele executa aqui pra gente, e como eu não passei nenhum parâmetro para ele, né, ele automaticamente já pega a cotação por padrão da Petro 3 e Petro 4, tá? Então ele fala que a Petro 4 está valendo 43, hoje bateu quase 45, né? Na verdade abriu em quase 45, a máxima foi o valor de abertura, né? E a mínima de 43,74, que foi exatamente o valor de encerramento, tá? E a Petro 4 a mesma coisa aqui. Então, basicamente, pessoal, a nossa aplicação Python ela vai ser bastante simples. Ela vai consistir em executar, de tempos em tempos, essa função getStockInfo, que vai pegar, a princípio, a cotação da Petro 3 e da Petro 4, beleza? Bom, feito isso, pessoal, eu vou voltar aqui para o nosso diretório principal, consolido aqui as minhas pastas e vou abrir o arquivo main.py, tá? O que acontece, pessoal? Esse arquivo main.py, antes disso, né? O passo a passo aqui para a gente executar, utilizar o modal, né? A gente já fez o passo 1, que é criar a conta, o passo 2, que é instalar o modal, o passo 3, que é criar a chave API e rodar o comando ali no CMD, né? Para configurar essa máquina. O passo 4 é criar o seu arquivo .py, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente já criou um arquivo úteis, que tem a função getStockInfo, tá? E o nosso arquivo main.py, basicamente, ele vai ser uma redundância, tá? Ele vai ser, eu vou criar uma outra função aqui, que é o main, tá? Essa função, pessoal, ela vai basicamente, aí eu preciso, obviamente, importar, fazer aqui um import from úteis, na verdade, né? From úteis, import get, como é que é o nome da função mesmo? getStockInfo, né? Então, desse meu arquivo úteis, eu vou importar essa função getStockInfo. Aqui dentro, né, pessoal, eu vou primeiro fazer um print aqui, tá? Quando eu chamar essa função, ela primeiro vai printar o executando o cron job, depois ele vai executar a função getStockInfo, depois eu vou falar que o cron job foi finalizado, tá? Se eu criar aqui um ifMain.py, né, um ifName igual a main, e passar aqui para ele o main, eu consigo testar também no terminal a execução desse script, tá? Então eu vou dar um CLS para limpar, vou dar um Python main.py, ele vai executar para mim agora, ó, executando o cron job, ele chamou a função getStockInfo, e aí o cron foi finalizado, tá? É basicamente isso que vai fazer a nossa aplicação, pessoal. Nada muito complicado, tá? Vamos voltar para o nosso passo a passo? Então, eu criei meu arquivo Y. Agora, pessoal, eu preciso ter um passo intermediário aqui, que é configurar o modal. Vocês vão ver que eu não preciso me preocupar com a arquitetura, ou seja, quanto de CPU, quanto de RAM, né? Basicamente, tudo isso vai ser feito pelo modal. E vai ser feito via linha de código, tá? Isso que é legal também. Então, aqui eu vou fazer um import modal, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, pessoal, é definir o nosso ambiente, ou a imagem, né, que a gente chama, que o modal vai criar na nuvem. Então, ele basicamente vai criar um container para a gente, e dentro desse container ele vai deployar o nosso arquivo main.py e o úteis.py, tá? Então, eu vou fazer isso através dessas linhas de código aqui, tá? Deixa eu só diminuir um pouco o zoom aqui. Eu vou fazer isso através dessas linhas aqui, ó. Então, eu estou chamando aqui de passo 1, que é a definição desse ambiente, tá? Aí eu estou chamando essa variável imagem customizada e estou passando para ela o modal image, tá? Aqui eu estou escolhendo uma imagem qualquer. E aí, pessoal, é importante esse ponto, tá? Então, aqui nessa linha de código, eu vou dar o pip install nas bibliotecas necessárias, tá? Então, no caso, eu só vou utilizar o requests e o Yahoo Finance. Então, por exemplo, se eu fosse usar o pandas, eu teria que passar aqui um vírgula pandas, né, para ele instalar o pandas também nessa imagem. É importante você passar todas as bibliotecas, pessoal, que você utiliza na sua aplicação, porque essa imagem aqui que o modal sobe para a gente na nuvem, ela é uma imagem limpa do Python, tá? Então, por padrão, não vem com requests, eu acho que até vem, né? Mas é certeza que não vem com o Yahoo Finance. Então, na prática, é passar aqui o Yahoo Finance como requisito, tá? Outro ponto que a gente passa, pessoal, são os arquivos secundários, né? No caso do nosso diretório, eu tenho main.py,
Só que o main.py ele utiliza uma função dentro de úteis, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? São duas formas de fazer isso, né? Eu posso passar um arquivo específico e mandar para dentro da imagem que ele vai criar, ou eu posso passar um diretório, uma pasta, e todos os arquivos dentro dessa pasta vão subir também para esse Docker aqui que a Modal vai subir para a gente. Então, é bem simples, né? Eu utilizo essa função add local dir para subir todos os arquivos dentro de uma pasta. Aí o primeiro ponto é passar o diretório dessa pasta, tá? No caso, eu vou passar todos os arquivos dentro da pasta úteis, tá? E aí, eu tenho que passar também qual que vai ser o diretório do remote path aqui, tá? É o diretório remoto que esses arquivos vão ser salvos. Então, eu sempre começo definindo com root, ou seja, eu quero que ele salve na raiz, e crie uma pasta chamada úteis. Dentro dessa pasta úteis, ele vai copiar tudo que tem dentro dessa pasta úteis que eu defini aqui para ele como primeiro parâmetro, tá? Que é a nossa pasta local aqui que tem o arquivo úteis.py, beleza? Então, basicamente, dessa forma, eu estou espelhando a arquitetura do meu projeto para dentro do container ali que a Modal vai subir para a gente, tá? O segundo passo é criar o aplicativo do Modal, tá? Então, basicamente, ele vai subir até na nossa página ali como um aplicativo. Então, eu passo modal.app, eu dou um nome para ele e eu falo que a imagem é a imagem que eu acabei de criar ali, que é aquela imagem customizada, né? Variável imagem underline customizada. Eu vou dar um outro nome aqui, vou colocar vídeo YouTube, tá? Vou dar um salvar aqui. E o último passo, pessoal, é que a gente precisa utilizar o que a gente chama de um decorator aqui do Python para modificar a nossa função aqui main, tá? Para que o modal identifique que essa função é que vai ser executada lá dentro do ambiente dele, tá? Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai utilizar o decorator app, né, o app que a gente criou aqui, .function, tá? E esse é um ponto importante, tá, pessoal? Porque aqui, que é o nosso passo 3 de construção do nosso arquivo, eu também já vou schedular essa função, né, de acordo com um período aqui, um tempo, né, um intervalo de tempo que eu defini. Então, nesse caso, eu estou falando que eu quero que essa função main, ela execute a cada 45 segundos, tá? Se eu não fizer nada disso aqui, pessoal, a Modal, ele simplesmente vai criar o Docker ali pra gente, instalar as bibliotecas, copiar o arquivo úteis, essa pasta úteis que ele vai criar lá dentro também, porém ele não vai executar nenhuma função, tá bom? Então, essa linha de código aqui vai garantir, né, garante que a função main seja executada na imagem Docker do Modal, beleza? Cada 45 segundos, muito bem lembrado aqui pela IA. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. E aí, vamos voltar aqui para o nosso passo a passo. Então, a gente já criou o nosso arquivo PY, configurou aqui o modal, que foi exatamente esse espaço que eu acabei de mostrar para vocês, é muito simples, né? E aí, antes de deployar de fato a nossa aplicação, a gente vai testar a execução dela no ambiente da modal, tá? Eu recomendo que vocês façam isso antes do passo 6. Então, eu vou vir aqui no terminal, vou dar um CLS aqui e vou dar um modal run. E aí o nome do arquivo, né, que é o main.py, beleza? Então, vou executar isso aqui. Ó, reparem que ele loga aqui pra gente, né? Que ele já criou aqui o nosso arquivo e que ele já executou. Isso aqui, essa execução, pessoal, já foi feita lá no repositório remoto da Modal, tá? Então, eu até falo, ó, se eu quiser acompanhar isso daqui, se eu quiser ver o log dessa execução, eu posso copiar esse link, vir aqui no Modal, né, colar aqui no navegador, e ele já mostra para mim, ó. Ele criou aqui o aplicativo vídeo YouTube, e ele executou pra gente, ó, no momento que eu tô gravando aqui o vídeo, né, 18h56, tá? Ele executou, e aqui a gente consegue ver os mesmos logs que a gente já esperava, né? Então, primeiro log de execução do cron job, depois ele obtém a cotação da Petro 3 e 4, e aí finaliza o job. Bom, pessoal, aqui a gente simplesmente rodou uma única vez, mas a gente não fez o agendamento que a gente espera dessa aplicação, que ocorra aí a cada 45 segundos, tá? Eu vou, só por caráter de exemplo, eu vou mudar o código para 30 segundos, tá? Para fazer isso, para que a gente garanta que nossa função main.py seja executada a cada 30 segundos lá no servidor da Modal, eu preciso rodar o último comando que é modal deploy e o nome do meu arquivo, tá? Então, vou dar um CLS aqui, vou dar um modal deploy main.py, tá? Vou executar aqui. E ele já mostra aqui para mim, ó, deu tudo certo. E para acompanhar esse aplicativo em produção através daquele link, né? Então, ó, já tem aqui. Ó, e agora, olha só que legal, ele tem um contador para ver aqui, controlar, né, todas as execuções, né? Se for aqui em containers, ó, por enquanto não teve nada, né? Mas ele vai executar, vai disparar a primeira execução dessa aplicação daqui, né? Vai executar agora, no caso, né? Então ele executou. Se a gente olhar aqui para containers, ó, agora já subiu uma execução. Ele está executando essa função, né? O tempo de execução aqui não deve ser muito grande, né? Porque é um aplicativo bem simples, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tempo entre execuções também, tá, pessoal? Porque ele vai criando uma fila de execução. Se, por exemplo, essa primeira execução não tiver terminado, ele vai esperar ela concluir para executar uma próxima, tá bom? Está executando aqui. Ó, aqui executou corretamente. Ele já executou. Ó, ele executou uma às 6h58 e depois às 6h59, que foi a próxima, né? A próxima execução aqui, ó. Vou até atualizar aqui a página. Ele vai executar mais uma vez, ó. Vamos acompanhar aqui.
E é isso, né, pessoal? Ele já está executando, ó. Então, a primeira execução foi às 6h58. Depois, ele executou de novo às 6h59. Depois, né, ó, às 7 horas aqui, ele executou mais uma vez. Ou seja, a cada 30 segundos ele está executando, né, ó. Então, olha aqui, ó, a primeira aos 3 segundos, depois demorou aqui um minutinho, né, para executar, ó, 59, depois ele foi, cada 30 segundos ele está executando o nosso script, né, pessoal? Então, é bem legal isso aqui, e o legal também é que tem essa abinha files, ó, dentro de root, tem a nossa pasta utils que a gente criou, com o nosso arquivo, né, utils.py, que é exatamente uma cópia daquele arquivo local que a gente tinha, tá? E o nosso arquivo main.py, né? Esse arquivo aqui que a gente criou juntos, tá? Então é bem legal. Reparem que é uma cópia realmente do nosso. Olha, ele está executando ainda, né? A cada 30 segundos ele faz a mesma coisa, né? Reparem que é uma cópia dos arquivos locais que a gente desenvolveu anteriormente, tá? O legal, pessoal, é que esse aplicativo aqui, eu posso clicar aqui na raiz dele, né, em Overview. Eu tenho logs aqui de execução, ó, todas as execuções que ele fez, né, ó, de 30 em 30 segundos ele está executando, né? Eu posso acompanhar o uso aqui de recursos, quanto que eu estou gastando para manter essa aplicação, né? Deployment Story, então, por exemplo, eu quero mudar alguma coisa na minha aplicação, né? Eu simplesmente vou aqui na minha aplicação, vamos colocar agora, por exemplo, que ele não vai pintar mais executando o cron job, né? Vai pintar, por exemplo, colocar uma linha nova aqui, ó, print, inscreva-se no canal do Educa Prática, tá? Olha só que simples, né, fazer esse novo deploy. Eu vou dar um modal, deploy, poderia rodar um run aqui só para ver se está funcionando, deploy, main.py, tá? Ele automaticamente já vai subir uma nova versão dentro lá da minha aplicação em tempo real. Isso aqui é muito legal, ó. Já está lá na nossa aplicação. Ó. Se a gente atualizar aqui, ó, já tem uma V2, né? Se a gente for aqui em logs, vamos ver se ele já executou a nova versão, né? Ó. Provavelmente ele ainda não executou, né? Ó. Ele terminou aqui com um job finalizado. Vamos ver aqui quanto tempo ele vai executar, né? Para a gente acompanhar o log. Ele vai executar daqui 5 segundos. Vamos esperar aqui e eu volto para mostrar para vocês o log atualizado. E é isso, pessoal. Acabou de executar e aí ele já deployou aqui a aplicação com a nova versão, né? Então, reparem que é muito simples fazer isso, é muito prático, né, fazer. Essa é a grande vantagem do modal. O ponto de custos, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Só mostrar mais um ponto para vocês, que eu esqueci de falar, mas voltando aqui para a nossa raiz da aplicação, eu posso dar um stop app, vou dar um confirmar aqui, ele já para de schedular a execução do nosso aplicativo. Então, por exemplo, eu quero parar a minha aplicação de rodar. Você faz esse stop aqui, ele para de consumir créditos da sua conta, tá? Reparem que aqui tem os créditos, né? Ó, por enquanto eu não usei nada de crédito, tá? Então, mesmo rodando essas aplicações, ainda não debitou aqui, mas todo dia você ganha $1 de crédito, tá? Se você adicionar um método de pagamento, ele já deposita 30 créditos automaticamente na sua conta, tá? Mas é isso, pessoal. Reparem que é muito simples, né, utilizar o modal. A gente só tem que tomar cuidado com essa questão dos custos sempre, né? Mas para aplicações simples, testes simples, estudos, vai funcionar muito bem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse material com mais pessoas também. E a gente se vê numa próxima. Um abraço.